É pra falar da eleição do Flávio. Dias atrás, já tem 2 dias que eu tava tentando comentar sobre isso daqui, não dava tempo em vídeo, hoje vai dar. O marqueteiro do Ratinho falou com o consórcio. Flávio Bolsonaro é uma folha em branco e pode ganhar no primeiro turno, diz marqueteiro de Ratinho. Entrevista interessante, fala de alguns assuntos que vale a pena, no mínimo, parar, refletir sobre eles. Enfim, eu não vou trazer a parte introdutória, que a jornalista meio que só faz um resumo da entrevista, indo já direto ao ponto, né, as perguntas e respostas. A jornalista começa perguntando o seguinte: ô cidadão, o nome dele é Jorge Gerez. Com o Ratinho Júnior fora da disputa, tem espaço para a terceira via? Eu acho que com o Ratinho já não tinha espaço. Quem dirá, né, sem Ratinho. Mas ele diz, cara, diante da falta de opção, vai haver polarização e tensionamento. E se Lula e Flávio tensionam, não existe espaço para um terceiro nome. Tá falando o óbvio, o que todo mundo já deveria saber, já deveria estar cansado de ouvir há muito tempo. E por que Caiado não seria uma boa opção? É que ele já começa a falar coisas e vão reforçar a fala dele de que Flávio pode vencer no primeiro turno. Nossas medições qualitativas deixavam bem claro o perfil que o brasileiro buscava no próximo presidente, homem entre 45 e 55 anos, que já tenha algum currículo a mostrar. Nisso se encaixam perfeitamente o Ratinho Júnior e agora o Flávio. Não estou enxergando o outro. Não acredito que o brasileiro trocaria Lula por um Caiado, mas poderia trocá-lo, né, por um mais jovem. Existe esse clamor, cara, a gente quer uma renovação, quer mudança. Lula tá velho, representando ideias velhas, caquéticas, que não estão dando resultado nenhum. Trocar pelo Caiado, cara, sem apoio de nada. O Caiado mal tem força no Centro-Oeste, que é a região, né, que ele faz parte. Ele governou aí o Goiás, a família dele aí há muitas décadas, talvez mais de um século. É um clã, tem um controle de Goiás. Basicamente ele só tem um apelo popular para de lá. Se o cenário é de polarização, a tendência é de continuidade com Lula ou de mudança com Flávio? É um desejo por mudança. No carnaval, eu me lembro que estava em casa com a minha esposa e quando vi aquilo, a escola que estava fazendo aquela homenagem pro Lula, eu falei, rapaz, Lula acabou de perder a eleição. Não sei de quem foi essa ideia brilhante, temos que dar o parabéns, mas é um país onde mais de 80% das pessoas são católicas, evangélicas ou cristãs, né, que não são nem católicos nem evangélicos, mas acreditam em Cristo. Você ir contra os conservadores e zombar da família não é uma boa estratégia. E não falo de um tipo de família. Você tem pelo menos 8 tipos de famílias e a tipologia aumenta cada vez mais, mas é família. E aí falavam, família em conserva. Acho que naquele dia Lula perdeu a eleição. E agora, a porcentagem de pessoas que enxergam a necessidade de mudança está em 81%. Eu nunca vi, nos 5 países em que atuei, um cenário com mais de 60% de desejo de mudança em que a pessoa se eleja. Antônio Lavareda, do IPESP, também falou que não consegue enxergar a vitória do Lula, mas por conta da baixa aprovação. Chegaremos lá. O governo Lula costuma destacar a melhora de alguns indicadores econômicos e medidas como a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 como trunfos deste mandato. Por que isso não se reflete em uma melhora na avaliação? São vários problemas, começa no carnaval. Lula vinha melhorando sua aprovação até surgir aquela ideia, a dos neoconservadores em conserva. Depois, você tem o escândalo do INSS, do Banco Master, que se somam com o aumento do custo de vida da população. O governo pode falar de melhora nos indicadores econômicos, mas há um problema de percepção da realidade. E além disso tudo, há um problema de comunicação no governo. Lula e o PT estão mais preocupados em atacar Flávio do que em comunicar as coisas positivas que tem. Isso é um erro. Você não se define destruindo o outro, mas em função de suas próprias virtudes. Ele está colocando aqui um ponto que é relevante. Gente, vamos botar Bolsonaro em destaque, que vocês conheciam o governo Bolsonaro. O que é que representa, o que é que representaria mais 4 anos de governo Bolsonaro? Bom, vamos olhar pela ótica da direita. Depois a gente tenta ser o mais honesto possível na análise do governo do PT. Mas na ótica de Bolsonaro, né, dos bolsonaristas, mais 4 anos de Bolsonaro significava um governo que por mais 4 anos iria tentar lutar pelas liberdades, né, mais básicas para todos os cidadãos. Um governo que iria continuar trabalhando por desburocratização, um governo que iria continuar trabalhando para entregar obras de infraestrutura, um governo que iria continuar trabalhando pela redução de impostos, um governo que iria continuar trabalhando para bater novos recordes de apreensão de droga. O governo queria continuar trabalhando para fortalecer as polícias ao redor do Brasil, a segurança pública. Isso são coisas. Eu acho que até aquele cara de centro, minimamente honesto, ele falou, beleza, aqui realmente o Bolsonaro iria fazer isso daí. Pode não ter plano para várias outras coisas, mas para isso ia fazer. Massa, legal. E o governo Lula? Vamos tentar aqui fazer um verdadeiro esforço de honestidade, deixar a birra de lado. Eu não consigo pensar algo de bom que o Lula possa prometer nos próximos 4 anos. O governo Lula se dedicou, desde 2013 até agora, a defender a democracia e só. Isso significa blindar o Supremo. Só, e perseguir Bolsonaro. Só, gente. Eu não tô aqui sendo safado, tendo má vontade. Eu realmente não consigo pensar
qual é a tônica do governo Lula? Quais são as agendas positivas e propositivas que tem na mesa? Até fala assim, não, vamos fazer aqui uma justiça tributária, mas não tem até então nenhuma medida na pista onde você vá transferir os custos para o andar de cima para aliviar para os mais pobres. Nada, tá todo mundo pagando cada vez mais impostos. O governo não vai para lugar nenhum. Então, assim, tá numa situação de calamidade. O Lula conseguir reverter esse quadro, rapaz, eu não sei como é que ele vai fazer, viu? Não sei se a Globo vai conseguir ajudá-lo. Não acho que o povo vai cair mais nessa laurota de defesa da democracia. Aí depois a jornalista pergunta, é possível o Lula se recuperar até outubro? Cara, trocar de carro talvez seja melhor. Então, né, tira o Lula e bota o Haddad, quem sabe. Colocar uma pessoa jovem para disputar no lugar dele, com 81% dos brasileiros querendo mudança, segundo o Instituto Alfa, é quase impossível o Flávio não ganhar no primeiro turno. Não existe terceira via, não existe movimento cidadão. O cenário é um jogo de 2 players. Quem ganha esse jogo? Aquele que representa a mudança. Então você diria que Lula está longe de ser o favorito, como alguns analistas pregam? Vai depender de como se comporta a outra campanha. Como dizem os americanos, você não ganha uma campanha, é outro que perde. Flávio Bolsonaro tem tudo. Tem o queijo, a faca, a sobremesa, licores, tem tudo. A mesa está servida para eles. Agora, se eles erram, e podem errar, como qualquer um, Lula teria a chance de um segundo turno. E um segundo turno, aí sim acho que Lula poderia ganhar, mas não em primeiro turno. Se a campanha fosse amanhã, Flávio ganharia a eleição. Te digo isso porque 81% querem mudança. Se a campanha vai se esticando e aí começam os ataques e o outro não sabe se defender, a foto vai mudar. O nível de rejeição de ambos vai aumentar e será uma campanha acirrada. Mas quem tem a oportunidade de liquidar a campanha do primeiro turno é o Flávio. E a gente sabe como é também a máquina de perseguição do PT. Resta saber se vai conseguir trazer essa questão de rejeição para o centro do debate. Inclusive hoje quem tem a maior rejeição é o Lula. Você foi sondado pela campanha do Flávio na semana passada. Que conselhos deu a ele? Flávio deveria ser, no meu ponto de vista, mais Flávio. Ele é um Bolsonaro, mas ele tem que contar quem é Flávio além do filho. Era um pouco o que fizemos com o Ratinho Júnior. É filho do apresentador? Não. Ele tem vida própria. Ele é um grande empresário, ele converteu o Grupo Massa em uma holding de sucesso. Existia um Carlos Massa Ratinho Júnior, que era empresário e que não era filho, né, do apresentador. Tanto que a figura do governador acabou sendo maior que a figura do pai no Paraná. Então quem é Flávio? Ele é uma folha em branco. E não tem que deixar se definir por terceiros. Ele tem que se definir. Aqui ele veio. Eu ainda não sei. Para onde está indo? Também não sei. De momento, não existe esse conteúdo. Teve gente que ia torcer o bico para quando ele fosse daqui. O pessoal tá discutindo isso aqui na rede social. Mas ele tem um ponto. O Flávio, ele ainda tá andando naquela direção. Economia, eu não preciso ficar com receio. Vai ser muito similar ao governo do meu pai. Tá, similar não é igual. Nada é igual. Tá direcionando, temos que cortar impostos, beleza. Mas e aí? Pra onde vai? Criar realmente assim uma figura é um processo. E quando ele diz, cara, ele tem que se definir não por terceiros, ele fala o seguinte, cara, quanto mais você fala e aí aponta uma agenda propositiva com as suas propostas, com a sua agenda, mais você tem um controle da narrativa. E se você não fala, outro vai querer falar e tentar te colocar num rótulo, numa caixinha. E aí você vai entrar meio que em um estado de se defender. Então meio que você vai dar até uma certa validada no rótulo que te colocaram. Você disse que hoje Flávio ganharia no primeiro turno. Como isso se sustenta diante da alta rejeição sobre o nome Bolsonaro? Bom, todas as pesquisas estão mostrando que a rejeição do Lula é muito maior do que a do Flávio. Primeiro, ele não mostrou quem ele é, onde se formou, qual é o seu hobby, sua família, o trato que tem com os filhos. Esse Flávio ainda não apareceu. Também está começando, mas acho que ele já deveria estar se apresentando melhor, mostrando quais são as suas credenciais para ser o próximo presidente do Brasil, ser mais presidenciável, mas sem perder a tinta de cidadão que o pai tinha. Eu acho que o Flávio está muito político. Lembra quando o Bolsonaro chegava no aeroporto e era recepcionado por um monte de pessoas? Não tinha políticos, tinha cidadãos. A campanha do Flávio hoje não tem isso. É uma campanha de políticos querendo falar com a cidadania. A campanha de Bolsonaro era uma campanha cidadã para cidadãos, quase um antissistema. Então há várias coisas que precisam ser corrigidas se ele quer ganhar. Ser um Bolsonaro não é suficiente. A campanha do Flávio, eu acho que vem mesclando um pouco. Ainda está relativamente institucional, não está entrando em grandes embates, falas mais protocolares, mas fazendo o básico, o feijão com arroz. Pode engatar um pouco mais, mas eu acho que tá ok. De verdade, eu acho que tá mandando bem. Essa postura dele de ficar de boa com todo mundo, não comprar nenhuma grande briga e conseguir colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, eu achei que é crucial para ele atingir a vitória. Você falou bastante que Flávio é favorito se não cometer erros. Qual erro poderia colocar a campanha dele em risco? O que ele vai ter que saber é como falar com os votos periféricos, que hoje não enxergam ele com bons olhos por questões do passado. Nesse sentido, o maior erro que ele pode cometer é voltar a tensionar com o PT em vez de enriquecer a campanha com proposta e visão de futuro. Acho que ele está se espelhando, em parte, no que Ratinho Júnior estava defendendo. Até está falando em virar a página de travar o Brasil, mas falta muito. Falta conteúdo no sentido de mostrar para onde ele vai e como vai chegar lá.
E não sei qual é o Brasil em que ele acredita, além dos valores conservadores. Se ele levar a campanha para essa fase, tenho certeza absoluta de que liquida no primeiro turno. Ele é uma folha em branco. De Lula, já sabemos tudo. Estamos na terceira versão do Lula. É como um compêndio de um livro em que não há muito mais para acontecer. Por isso, acho que o PT, se quiser ser competitivo, deveria lançar, né, um novo candidato. Recentemente, a direita voltou ao poder em países como Chile e Costa Rica. Há sinais que esse seja um movimento mais amplo na América Latina. Não é só a América Latina, é o mundo. O mundo está virando à direita. Na Europa, está passando por aqui, nos Estados Unidos. Lembra antigamente por que a esquerda cresceu? Ela defendia os direitos dos trabalhadores, horário mínimo para dignificar a pessoa humana, salário para que se possa viver dignamente. Isso foi o que fez a esquerda ser forte, representar o povo. No momento em que ela começou a defender uma agenda muito mais ambígua, difusa, e deixou de lado o básico, que era cuidar das pessoas, abraçou a agenda woke, a direita entendeu que, cara, eu vou defender os valores tradicionais. E isso é o que está conectando a direita junto à população como um todo. Depois ele pergunta, quem na sua opinião seria o melhor vice para o Flávio? Estão cotados Tereza Cristina, Romeu Zema e a deputada federal Simone Marqueto. Depois já apareceu também a Clarissa Técio. Simone faz mais sentido porque ela traria ao público católico. O Flávio já é presbiteriano. Os católicos pesam mais que os evangélicos no Brasil, ainda hoje. Simone era um dos nomes que se cogitava para ser a vice do Ratinho. Ela é amiga pessoal do Frei Gilson, por isso somaria muito. Entendo que tem que ser uma mulher. Zema não vai somar, vai estar falando com o mesmo público. Simone seria um outsider nesse sentido. Você vê, ele aborda vários pontos na equação. Você vê a cabeça até do marqueteiro, que eu acho que está mais conectado com o povão. Aí quando pergunta, cara, o que ele poderia errar? Não errar se ele não focasse tanto em apresentar um sonho de consumo, porque as pessoas teriam uma vida melhor se votassem no Flávio e ficar só tensionando com o PT. Ele tem que também aparentar propostas. Ele leva para essa direção. Ele diz, não, ele vai perder se houver a divisão da direita, se Eduardo Bolsonaro ficar radicalizando e brigando com aliados. Não, ele não falou que esse é o problema que pode levar o Flávio à derrota, como algumas pessoas estavam sugerindo nos últimos dias, e ontem foi a vez do Ciro Nogueira. Eu estou reforçando isso porque a gente vai chegar lá. Ele estava querendo que o Flávio seguisse uma direção para começar a se definir e apontar para a mesma direção para onde a gente vai caminhar. O Flávio começou a dar alguns sinais. Vem começando a colocar já algumas falas, tanto que o Flávio seguisse vem começando a colocar já algumas falas, tanto que virou manchete. E a tendência, eu falo isso por experiência própria, conforme você vai falando de um assunto e discutindo sobre um assunto, você vai ficando mais letrado naquele assunto, vai ficando mais fácil para falar naquele assunto, você consegue dar mais profundidade para aquele assunto e conectar com outros assuntos. O Flávio já começou a falar sobre agro. Flávio acena ao agro, defende marco temporal e sugere que indígenas possam criar gado e explorar minérios em terras. Na verdade, ele falou de um monte de coisa. Você consegue inferir nessa fala do Flávio que ele também vai para cima das ONGs, ele vai para cima do IBAMA, ele vai dar um jeito no Ministério do Meio Ambiente, porque não tem como os indígenas criarem gados e não tem como o Brasil explorar minério de terras, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente do jeito que está. Como ele vai fazer isso? Aí não sabemos, até o momento. Mas começou a dar direção. Aí, do começo, né? Vamos dar o primeiro passo, do primeiro, segundo, terceiro. Já colocou o cara aqui, a gente vai partir por esse caminho. Ele vai virar a página do Brasil. Parar com essa maluquice radical xiita aí da turma da esquerda e vai realmente colocar o país no trilho. Depois, Flávio defende redução da carga tributária do país e reforma no judiciário. Reforma do judiciário, eu acho que todo mundo consegue imaginar o que o Flávio quer falar com isso. Ele pode negar até a morte. Mas a turma da direita quer se livrar pelo menos de um nome do judiciário, porque não dá mais. E redução da carga tributária, por óbvio, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Não dá mais. Não, mas simplesmente não dá mais. Voltando na primeira manchete, tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? Flávio faz acena ao agro. Eu fico pensando, defender o marco temporal, deixar os indígenas criar gado e explorar minérios em terras, isso é fazer um aceno ao agro? Ou isso é tentar destravar o país? Porque fica parecendo que isso aqui é só pauta que interessa ao agro. É só o agro que se importa com isso? E enquanto o Flávio vai por esse caminho, a imprensa segue reforçando que a situação do Lula está cada vez pior. Cientista político diz que reeleição de Lula é muito difícil com aprovação abaixo de 45%. Quem falou isso foi o Valvareda, que até recentemente foi contratado pelo Supremo para fazer uma análise de cenário e conjuntura para os ministros do Supremo. E como resolver essa crise de popularidade junto à população. Lula paga o preço por casos de corrupção no país, diz o presidente do PT sobre queda de popularidade. É assim? Lula vai conseguir aumentar a popularidade? Ô, gente, me desculpa, não deposita em mim, né, os casos de corrupção. É assim que o Lula quer andar pra frente? É assim que o Lula quer avançar? O Brasil virou a notícia internacional da Bloomberg
de barras de chocolate a café, os tamanhos das embalagens no Brasil estão encolhendo mesmo enquanto os preços se mantêm estáveis ou sobem. Tem coisa que está diminuindo o tamanho da embalagem e o preço ainda aumenta junto. Isso é o Brasil para o mundo. Lula enfrenta o fantasma do fracasso da eleição do Biden na reduflação brasileira. Mas que coisa, viu? E todo mundo viu qual foi o destino do Biden. O Brasil repete o que acontece nos Estados Unidos, mas não tem o que falar. Lula vai perder. Lula é o Biden. Já tá cansado, falando loucura, bicho, não dá mais. Aí você vai entender porque eu fiquei batendo na tecla, né? E até adiantei que ia falar do Ciro Nogueira. Você pega aí marqueteiros, pessoas que vivem disso. Eles apontam quais são os problemas e quais são os caminhos para obter ainda mais apoio junto à população. Nenhum deles estão preocupados com a divisão da direita. Agora o Ciro Nogueira está. O Ciro Nogueira está preocupado que a direita está dividida. Se você não acha que tem algo errado nisso, você deveria se questionar por que você não acha que tem algo errado nessa fala do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira disse que Eduardo Bolsonaro atrapalha hoje em dia ao brigar com Nicolas. O presidente do PP afirma que deputado criticado por Eduardo não é adversário da direita. Pois é. Aí o Paulo Figueiredo responde falando o seguinte: o Eduardo atrapalhou bastante, né, Ciro? Tenho idade para me lembrar de quando você dizia que o Flávio era inviável e tentou sabotar a candidatura dele a todo custo. Eu tenho idade para lembrar que o Ciro Nogueira dizia que o Eduardo atrapalhava a campanha do Tarcísio. Aí veio o Eduardo e te atrapalhou. Aquele que vem pra cá o Tarcísio. Eu torço para que Eduardo continue te atrapalhando. O Vinícius fez alguns questionamentos que eu acho que são válidos. Ciro Nogueira sugere que Eduardo atrapalhe a direita. Beleza. Flávio seria candidato sem os posicionamentos de Eduardo? Esses posicionamentos que tanto atrapalham? Será que Flávio seria candidato sem o Eduardo? Segundo, o que Eduardo tem cobrado de Nicolas que gerou essas rusgas?